família, boa noite, que bom estar com vocês mais uma vez. Eu falo que a honra é minha, e falo isso de verdade. É uma honra poder estar nessa igreja, poder subir nesse altar, ministrar a palavra de Deus, estar numa igreja onde eu tenho irmãos, onde eu tenho filhos, onde eu tenho amigos, amigas. Eu louvo a Deus por, nessa noite, ter a oportunidade de falar sobre família. Quero ministrar algo que Deus gerou no meu coração para essa noite, e eu creio que tudo aquilo que Deus gera tem um propósito. Você crê nisso também? Então, prepara o teu coração para aquilo que Deus vai através da palavra dele, não é a minha palavra. Se fosse só a minha palavra, você não precisava criar muita expectativa, não. Mas como a gente vai falar da palavra de Deus, cria muita expectativa, porque aquilo que ele vai gerar no teu coração, assim como ele tem gerado no meu coração, tem um propósito maravilhoso. Você crê nisso? Amém? Eu quero falar sobre a família do céu na terra. O que Deus quer que a gente viva é exatamente isso. Que a nossa família, a minha e a sua, seja a família do céu vivendo aqui na terra. Você crê nisso? Você crê que isso é possível? Eu não vou te dizer só pelas minhas palavras que isso é possível. Eu quero ir na palavra de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu vou ler apenas um versículo. Eu vou usar vários outros durante a ministração essa noite, mas eu quero especificamente ler com você Efésios capítulo 3, apenas o verso de número 15. Se você puder ficar de pé para a gente ler esse texto, amém? Efésios capítulo 3, verso 15. Efésios capítulo 3, apenas o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: de quem toda a família, nos céus e na terra, repita comigo assim: toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, eu creio nessa noite que já há uma unção liberada sobre esse lugar. Eu creio que essa noite já há, ó Deus, milagres sobrenaturais que foram liberados sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E agora que a Tua palavra, ó Deus, lida, ó Deus, será ministrada, que os nossos corações sejam como um ambiente fértil para receber essa semente. E essa semente possa produzir, Deus, para a honra e glória do Teu nome, árvores, ó Deus, frondosas, frutíferas, que vão alimentar não somente essa geração, mas também as próximas, as futuras gerações. Nós cremos nisso, nós temos declarado isso, e mais uma vez essa noite, nós ministramos sobre isso, Pai. Que a Tua palavra flua com graça, com poder e unção nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Você pode sentar, querido, querida. Deus sempre foi, e sempre será o maior defensor da família. A gente sabe, eu não preciso dizer para você o quanto que a família tem sido atacada. E eu não estou falando de agora, eu estou falando de todo tempo, em todo tempo. Desde quando a família foi criada, lá no Jardim do Éden, a família foi atacada. E continua sendo atacada até hoje. E esse ataque não vai deixar de acontecer. Mas assim como esses ataques à família, à instituição família, não vão deixar de existir, também não vai deixar de existir
o guarda de Israel, que guarda a nossa família, que protege a nossa casa, que defende de todo dardo inflamado, que é o nosso escudo, que é o nosso esconderijo, que nos sustenta. Isso não vai mudar. Deus é o refúgio da nossa casa, Deus é a proteção da nossa família. O texto que nós lemos traz uma revelação muito profunda, e muitas vezes a gente lê, eu já li esse texto várias vezes, mas eu reconheço com você que ao ler, ao meditar nesse texto, para ministrar essa noite, ao estudar sobre esse texto e buscar em Deus alguma revelação para trazer essa noite, Deus me falou de coisas muito poderosas, simplesmente nessa parte do texto, nesse versículo. O texto diz assim: toda a família nos céus e na terra recebem o nome, e aí está falando do verso anterior, o nome de quem? Do Pai. Paulo está escrevendo, ele diz o seguinte: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Se a gente vai para a palavra no grego que é traduzida para família, toda a família no céu e na terra, e que está nesse texto, não é uma palavra das mais comuns no grego usada, traduzida para família. Na verdade, no Novo Testamento, ela aparece, se eu não me engano, mais 4 ou 5 vezes apenas com essa tradução. É a palavra pátria. E nós entendemos bastante sobre a palavra pátria. Fala de um povo que é governado sobre um rei, um senhor, um só povo. A pátria tem as suas fronteiras. E é interessante que essa expressão no grego, ela era muito forte no hebraico, no Antigo Testamento. E eu creio que não é sem propósito que Paulo, ao escrever, vai fazer referência a essa palavra, muito usada no hebraico, do Antigo Testamento, para o grego. Porque ele está realmente reivindicando que toda a descendência das famílias, sejam as famílias do céu e da terra, e eu ainda vou te explicar sobre isso, vem do Pai, de um só Deus, de um só Senhor, que governa sobre todas as coisas, que governa o universo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esse Deus é o Deus que eu e você servimos, é o Deus que eu e você adoramos, é o Deus que na presença dele nós estamos essa noite. E o que esse texto então está nos dizendo? Está nos propondo, nos fazendo entender que não há distinção alguma entre povos, nações, raças, mas que toda a família que se rende no altar de Deus recebe do Pai o nome. Quando a gente é batizado, é registrado, a gente recebe o nome da nossa família, do pai, da nossa mãe. E isso nos identifica. É ou não é? O nosso sobrenome vem da descendência. Todos nós aqui temos a descendência do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que governa essa terra desde a criação, desde antes da criação, ele já governava, ele já era Deus. E ele continua reinando, ele continua governando sobre todas as coisas. Só que é interessante que
Paulo vai dizer as famílias dos céus e da terra. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não estava falando simplesmente das famílias que já haviam vivido na presença de Deus e morrido, e porque morreram, estavam no Senhor, então no céu, aguardando o grande dia da ressurreição. Não. Paulo está falando, na verdade, aqui, de que a realidade que Deus vive no céu, no mundo espiritual, com os seus anjos, é a mesma realidade que Ele deseja que a gente viva dentro da nossa casa, na nossa família. Eu quero que você entenda isso. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. A mesma realidade do céu é a realidade que nós precisamos viver dentro da nossa casa, na nossa família. É por isso que quando a gente vai para Apocalipse, em Apocalipse 19:10, a Bíblia fala que os anjos são nossos irmãos, porque eles também fazem parte da nossa família celestial. É por isso que quando a Bíblia fala dos filhos de Deus pela criação, nós somos filhos de Deus por adoção. Os anjos são filhos de Deus por criação. Eles foram criados por Deus. Nós nos afastamos por causa do pecado, o ser humano. E por isso Deus teve que enviar Jesus, para que por meio dele, o mundo fosse reconciliado com o Pai. E é por isso que nós somos filhos por adoção. Nós vivemos na terra, mas Deus quer que a gente viva na terra a realidade do céu. Eu vou repetir isso. Deus quer que a gente viva na terra a realidade do céu. Deus quer que nós vivamos na nossa família a realidade do céu. A nossa família terrena é a família de Deus, é a família do céu, onde a presença de Deus se manifesta, onde Deus está, onde Deus governa. Essa é a ideia universal do reino de Deus, como uma comunidade divina que nos apresenta a esse mundo de maneira diferente, porque nós somos restaurados por Deus. Nós não somos os mesmos. Nós somos reconciliados, restaurados, transformados. A nossa família não é mais a mesma, porque o céu chegou na nossa casa. A realidade do céu governa sobre nós. Essa tem que ser a realidade. Assim como Cristo, quando reconciliou os homens com Deus, os uniu uns aos outros em uma comunidade divina, e essa é a nossa comunidade de fé. Nós somos unidos a Ele, que é a única cabeça. Toda divisão foi quebrada. Nós podemos ter sobrenomes diferentes, mas nós somos da mesma descendência, porque nós temos o mesmo Pai. Eu não sei se você entendeu o que eu te disse. Nós podemos ser diferentes, viver realidades diferentes, ter sobrenomes diferentes, mas nós temos a mesma descendência, o mesmo Deus como Pai. E é por isso que Paulo diz: toda a família, nos céus e na terra, recebem dele. De quem? Do Pai, o nome. A gente deveria começar a se apresentar diferente. Em vez de eu me apresentar como Fernando Baltar, eu devia me apresentar como Fernando, filho do Deus vivo. Como Jesus queria ser reconhecido, não era assim? Em Mateus 16, não é essa a revelação que Pedro tem ali, e Jesus fala exatamente sobre isso aí, que eu quero edificar a minha igreja, e a igreja é a família de Deus aqui na terra. Porque é essa realidade que nós precisamos aprender a viver.
Nós somos filhos do Deus vivo, do Deus criador, do Deus que sustenta todas as coisas. Só que em contrapartida, nós sabemos que existem muitas famílias sofrendo a ação de Satanás nas suas casas, lutando já sem forças muitas vezes. Sabe, depois desse período que vivemos de pandemia, antes da pandemia, na verdade, os níveis de divórcio já, nos últimos 10 anos, antes da pandemia, já tinham crescido mais de 150%, nos 10 anos antes da pandemia. E na pandemia, depois dela, isso se agravou muito mais. Estudos dizem que lares brasileiros, e o que eu vou te falar é muito sério, que lares brasileiros, a cada 100 famílias, 44 têm algum animal de estimação, algum pet. 44 a cada 100. E dos mesmos 100, somente 36 têm filhos. Ou seja, tem mais família criando cachorro, e eu não sou contra criar cachorro, nós temos, do que gerando filhos. Sabe por que isso é muito sério? Eu não sei se você sabe disso, mas uma das religiões, ou a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E você sabe como é que eles crescem? Gerando filhos. Porque eles estão guardados, eles estão guardando aquilo que a gente deveria guardar lá de trás. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair tendo filho por aí, você tem que se programar. Mas eu também não estou dizendo que você tem que substituir filho por cachorro. Eles estão lá na palavra que Deus deu ao homem, depois que criou a mulher e formou a primeira família. Eu quero que vocês cresçam e se multipliquem. Porque eu quero que de vocês uma nova geração, novas gerações possam vir. A gente está mais uma vez aqui falando sobre geração. Porque essa é a maneira como Deus escolheu agir, de geração em geração. Ele é Deus. Não é isso que a palavra dele diz? Ele é Deus de geração em geração. Nós precisamos entender isso. Sabe, eu podia aqui falar de muitos planos que o diabo tem tido, mas eu não vou me atentar para isso. Eu quero falar mais sobre esse ambiente do céu na sua família, na minha família. Nós temos que aprender e saber lidar com aquilo que nós vivemos, com aquilo que está ao nosso redor, e entender que nós não somos derrotados e que a família jamais será derrotada, porque Jesus já venceu na cruz todas as coisas. E se lá no Éden, Deus, quando Ele foi fazer o seu plano para a humanidade, Deus formou a família. Ele continua desejando usar a família para que esse plano possa se desenvolver. Ou seja, nós teremos e seremos famílias para sempre. Na eternidade, nós vamos continuar sendo família, família de Deus. Porque recebemos do Pai o nome. Porque recebemos dele a geração. E é por isso que nós temos que levar o céu para dentro das nossas casas. Sabe qual foi a primeira casa? A primeira casa foi um jardim. Foi lá o Éden. Ali foi a primeira casa. O primeiro lugar onde a primeira família habitou, morou. E o texto que nós conhecemos, eu não vou ler, mas você pode ir lá depois, nos primeiros 3
capítulos de Gênesis, para você ler, entender um pouco sobre isso. No terceiro entra o pecado e quebra esse princípio, mas o que acontecia lá no jardim, nesse lugar onde Adão e Eva viviam confortáveis e livres de todo problema, de todas as questões, porque eles viviam debaixo da presença de Deus. Deus visitava o homem e a mulher todos os dias. A presença de Deus era algo constante na vida familiar, no ambiente familiar. Deus todos os dias se manifestava no ambiente onde a primeira família vivia. Meu irmão, minha irmã, Deus quer se manifestar todos os dias na nossa casa, na nossa família. Deus quer manifestar a presença, a glória, a paz, a alegria dEle. Ele quer trazer a presença, a perspectiva do céu, a palavra do céu sobre a nossa família. E a gente não pode se contentar com nada menos do que isso. É por isso que nessa noite eu estou te falando sobre sermos a família do céu, vivendo na terra. Porque o plano de Deus é para toda a família. O plano de Deus é para toda a família. E o maior valor que uma família deve ter é a presença de Deus. O maior valor, o maior legado que eu quero deixar para as minhas filhas é a presença de Deus. O que eu desejo é que elas amem ao Senhor mais do que eu amo. E que se Jesus não voltar e elas casarem e uma nova geração for gerada, essa nova geração ame mais a Deus do que as minhas filhas amaram. Porque esse é o ambiente do céu. É um ambiente onde uma geração, ela colhe aquilo que uma outra geração, a geração anterior, plantou. E a gente precisa entender isso. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo que Deus pensa a teu respeito, tudo que Deus sonha para você, tudo que Deus já prometeu para você, Ele inclui a tua família em cada uma dessas promessas. Aí você pode dizer assim, mas isso é impossível. Você não sabe de que família eu sou. Você não sabe de onde eu fui tirado. Você não sabe de onde Deus me resgatou. Mas eu tenho convicção para te dizer isso. Ainda lá em Gênesis, no capítulo 7, quando Deus olha para a humanidade e vê Noé como o único justo que ele estava encontrando naquela geração, Deus não salva só Noé, mas salva Noé e a sua família. Porque tudo aquilo que Deus tem para mim e a sua vida, Ele quer incluir a nossa família nessas promessas. Ele quer cumprir a sua ação dentro da nossa casa. Tudo o que Deus deseja fazer em você e em mim, se estende também à minha e à sua família. Você crê nisso? A sua família será alcançada, assim como você foi alcançado. Toda a sua geração será alcançada, assim como eu e você. Nós somos alcançados pelo Senhor. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver esse ambiente. Nós precisamos ministrar sobre isso. E aí quando a gente vai ver lá na criação, o texto de Gênesis 2, o que Deus faz? A partir do verso 21 até o 25, o texto diz o seguinte: Deus fez o homem cair num sono profundo, enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, e disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem
e sua mulher viviam nus e não tinham vergonha. Dentro dessa perspectiva de sermos a família do céu na terra, eu quero rapidamente te apresentar alguns princípios dentro desse texto. O primeiro deles é que a minha família é projeto de Deus. Você pode repetir isso comigo? A minha família é projeto de Deus. Eu vou pedir para você repetir isso com um pouquinho mais de fé. A minha família é projeto de Deus. Deus criou a família lá no princípio, porque Ele tinha a certeza e queria que a gente entendesse que a família é prioridade. O homem podia, se Deus desejasse assim, dar conta do recado sozinho, mas Deus falou, não, eu não quero que ele fique sozinho, eu quero formar uma família. Eu vou dar a ele uma companheira e, através da união do homem com a mulher, uma família vai ser gerada nesse ambiente que eu estou dando a eles, para que eles possam morar. E, a partir desse ambiente, o meu projeto para a humanidade vai ser gerado. E aí eu quero falar com você, se Deus decidiu começar a terra com uma família, se Ele priorizou a família, por que que nós vamos continuar ignorando isso? Por que que a gente vai deixar a família de lado? Por que que nós vamos rejeitar a família se Deus priorizou isso? Em cada estação da minha e da sua vida, porque nós vivemos algumas estações como família. Eu já vivi a estação de ser um filho, que morei na casa dos meus pais, mas essa estação passou no dia em que eu me casei com a minha esposa, e nós formamos um casal. Passado alguns anos, nós geramos as nossas 2 filhas, e uma nova estação começou dentro da nossa casa. E daqui a um tempo, nós vamos viver uma nova estação, quando nossas filhas se casarem, e a partir do casamento delas, elas gerarem uma outra geração, nós vamos estar vivendo uma nova estação. Mas para cada estação, Deus tem um propósito para que a gente viva, para que a gente possa desfrutar, para que a gente cumpra. Outra coisa que eu quero destacar nesse texto. O primeiro, então, é que a minha família, a sua família, é um projeto de Deus. A segunda coisa é que a minha casa é um ambiente de paz. Eu quero que você repita isso comigo. A minha casa é um ambiente de paz. Sabe o que Deus fez para criar a primeira família, formar a primeira família? Deus fez o homem dormir. E dormir significa aprender a descansar, a ter paz, mesmo em meio a muitas coisas acontecendo. Mesmo em meio a muitas coisas, muitos ataques acontecendo, a gente aprender a descansar. A Bíblia não diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Enquanto nós descansamos, o nosso Pai, de quem toda a família, nós tomamos o nome, Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está agindo, nós descansamos nele. É por isso que a nossa casa é um ambiente de paz. Deus fez cair um sono profundo no homem, e enquanto o homem dormia, descansava, Ele ali formou, Ele mesmo formou a família. Meu irmão, minha irmã, você não precisa se preocupar. Deus é o maior preocupado em priorizar, em formar, em gerar a tua família de maneira saudável, de maneira frutífera, de maneira poderosa nas mãos dEle. É por isso que a tua casa é um ambiente de paz. A família nasce em um ambiente de paz. É no descanso do homem que Deus faz com que o projeto dEle se cumpra. Sabe por que muitas vezes a gente não vive
paz porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Porque a gente acha que a gente vai dar jeito para tudo. E a gente se engana. A gente não vai dar jeito para todos os problemas dos nossos filhos. Mas o nosso Pai, de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome, nós tomamos o nome. Ele tem jeito para todas as coisas. Para aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele pode. Aquilo que eu e você não conseguimos enxergar, Ele enxerga. Aquilo que eu e você não temos como agir, Ele pode agir, Ele está agindo. Ele é poderoso para isso. Por isso, a nossa família viverá em paz. A nossa casa será um ambiente de paz, de descanso. Porque enquanto descansamos, o nosso Deus trabalha. Enquanto descansamos, o nosso Deus age. Enquanto descansamos, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura, Ele fortalece, Ele resgata, Ele está fazendo pela tua família aquilo que você e eu, nós não podemos fazer. A nossa casa é um ambiente de paz. A minha e a sua família. E é por isso que a gente precisa aprender a controlar a nossa vida e principalmente as nossas palavras. Porque somos nós que quebramos a paz que Deus colocou dentro da nossa casa. É fazendo do nosso jeito que a gente quebra esse ambiente de paz. Provérbios 15:1, você já deve ter ouvido falar desse texto, alguns aqui pelo menos. Fala que a resposta calma desvia a fúria, mas a ríspida desperta a ira. Nós, com a nossa maneira de agir, é que quebramos a paz, onde a nossa família foi gerada. No mesmo texto, no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 32, diz assim: é melhor o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu próprio espírito do que conquistar uma cidade. Só que muitas vezes a gente quer guerreado com a nossa força no nosso braço. E a gente não sabe descansar em Deus. E a gente não sabe apresentar diante de Deus as causas da nossa família, colocar a nossa família no altar de Deus, dizer: Pai, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, os meus pais, os meus irmãos, são teus. Foi o Senhor que me deu. Mas na verdade eles são teus. E o Senhor cuida deles melhor do que eu posso cuidar. E eu quero descansar no Senhor. E eu quero colocar a minha família no teu altar. E colocar no altar é aprender a descansar nele. A gente precisa aprender a controlar as nossas palavras, as nossas atitudes, porque isso gera marca desnecessária na vida das pessoas e principalmente dentro de casa. Principalmente no ambiente familiar. Sabe, nenhum sucesso ministerial, nenhum sucesso profissional é sucesso diante de um fracasso familiar. Porque não tem nada mais importante do que a família dentro do projeto de Deus. Quando o diabo foi lá na primeira família e colocou o pecado, Jesus veio, morreu, nos reconciliou e formou uma nova família, que é o corpo de Cristo, a família de Deus na terra, que é a igreja, que se junta com a família celestial, e nós todos somos a família de Deus. A terceira coisa que eu quero te falar nessa noite, dentro desse texto de Gênesis 2, no verso 24, diz o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Repete assim comigo: a minha família é prioridade. Só que muitas vezes não é isso que a gente faz. A gente coloca a nossa carreira como prioridade.
Fala a verdade comigo. A gente coloca o nosso ministério como prioridade. A gente coloca tantas coisas como prioridade. Mas a verdade é que a minha família, o que Deus quer que a gente aprenda, é que a nossa família é a prioridade. As prioridades, elas só vão trocando a cada estação. Enquanto eu sou filho, a minha prioridade é honrar meu pai e minha mãe, obedecendo meu pai e minha mãe. Quando eu me caso, eu não vou deixar de honrar meu pai e minha mãe, mas eu corto o cordão umbilical das emoções com a geração do meu pai e da minha mãe, e aí a família que eu formo com a minha esposa passa a ser a prioridade. E isso também vai ter que acontecer no momento em que as minhas filhas se casarem. A família que Deus vai dar a elas, e elas vão formar, vai passar a ser a prioridade. E o cordão umbilical vai ter que ser cortado comigo e com a minha esposa. A prioridade sempre continua sendo o quê? A família. Só que a cada estação, elas vão sendo trocadas. É isso que esse texto está dizendo: o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Depois do casamento, a sua prioridade passou a ser o seu novo lar. Antes, a prioridade era a casa dos seus pais. Mas quando se casa, passa a ser a família que ele constitui com a sua esposa ou com o seu marido. Mas a família continua sendo prioridade. A maior dedicação, a maior atenção precisa estar dentro da família. Sabe, esse texto fala deixar pai e mãe. Romper o cordão, como eu falei. Quando nós nascemos com cordão umbilical, porque há uma ligação entre a geração, principalmente com as nossas mães, o lugar, o ambiente onde que Deus deu à mulher para que nós pudéssemos ser gerados. Mas quando nos casamos, nós precisamos romper esse cordão. E a nossa maior ligação vai ser com a pessoa que Deus nos deu como esposa ou como esposo. E aí eu quero aqui dizer uma coisa. Tem um livro, não sei quantos aqui já leram esse livro, e eu recomendo muito quando a gente fala sobre família. É um livro muito poderoso sobre família, que é do Luciano Subirá. O título desse livro é O Propósito da Família. Tem uma parte que ele faz uma alerta para os filhos. Ele fala o seguinte no livro: sair de casa, biblicamente falando, se dá em questão do casamento. Eu também apoio e acredito na condição de uma proposta de trabalho irrecusável e por questão de estudos. Agora, sair de casa apenas por sair, para ter mais liberdade, para não ter mais que prestar contas, pode abrir muitas brechas desnecessárias e te levar a viver algo antes do tempo. É como comer o fruto verde. É fruto, mas ainda não está na hora certa de ser consumido. Os gastos só aumentam e os problemas também. Essa é a verdade. Talvez Deus esteja te chamando para voltar para a casa do Pai, para restaurar a aliança, se você ainda não é casado com a sua família. E quem sabe algumas coisas, e o que eu estou falando aqui é muito sério, quem sabe algumas coisas ficam travadas na nossa vida porque a gente quer andar independente da família.
Deus não te colocou na família errada. Deus não te deu o sobrenome errado. Teu sobrenome pode até você não gostar muito dele, mas eu já te falei que o nosso sobrenome, ou que o nome que nós tomamos é o nome do nosso Pai que está no céu. E se nós temos o DNA dele, a nossa família é a família de Deus. A nossa casa vive no ambiente do céu. E você vai viver, no nome de Jesus, todos os propósitos que Deus tem para a tua família. E aí quando Deus fala assim, vai se unir a mulher, essa união é diferente. É uma união que é diferente da união com os pais. A união com os pais tem um momento que ela vai acabar, quando o casamento acontece. Mas a união do casamento é uma união que é para toda a vida. No casamento é diferente, é uma união para toda a vida. Em quarto lugar, o que eu quero te dizer nessa noite, sobre vivermos a família do céu na terra, é que a minha casa é um lugar de intimidade. Você pode repetir isso comigo? A minha casa é um lugar de intimidade. Quem sabe esse seja um dos maiores problemas que nós vivemos dentro do seio familiar. Famílias que não têm relacionamentos saudáveis. Casamentos onde não existe intimidade. Relacionamentos de pais com filhos onde não há intimidade. Onde os relacionamentos foram quebrados. Intimidade é um ambiente onde eu posso ser eu mesmo. É um ambiente onde aí a Bíblia diz isso no verso 25, o homem e a mulher estavam nus e não tinham vergonha um do outro. A casa tem que ser esse ambiente. Nossa família tem que ser esse ambiente, onde nós somos realmente quem somos. Um ambiente de intimidade. Dentro de uma casa, toda a família tem que se sentir à vontade para compartilhar a vida sem restrição, mas sim com liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é isso? E se a minha e a tua família é a família de Deus, lá é o lugar onde eu vou experimentar de uma maneira mais profunda a liberdade que eu recebi em Jesus. Só que muitas vezes a gente vê quebras de confiança entre marido e esposa, entre pais e filhos. Porque a gente já não está mais num lugar seguro. Porque muitas vezes falta incentivo, falta motivação e sobra cobrança. Muitas vezes a gente sabe sentar para reclamar de alguma coisa que a gente não gosta no outro. Mas quando as coisas vão tomando jeito, a gente não tem a mesma disposição para sentar e reconhecer que as coisas estão mudando e para incentivar, para que elas continuem melhorando. Porque reclamar a gente sabe fazer. O pecado nos levou para isso, para saber reclamar muito bem. Misericórdia, mas é a verdade. E dentro do ambiente familiar, não pode faltar incentivo nem motivação. E sobrar cobrança tem que ser o contrário. Não estou falando que não tem que haver cobrança. Eu não estou dizendo que não tem que haver confronto. Eu estou falando que, quem sabe, na mesma medida que existe cobrança, confronto, tem que haver incentivo, tem que haver palavra de afirmação, tem que haver carinho, tem que haver amor, tem que haver afeto, tem que haver intimidade. É necessário criar um ambiente onde todos possam se abrir com liberdade e não somente serem cobrados por um comportamento que eu espero que ele tenha, ou que ela tenha, ou cumprir metas, ou coisas do tipo. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Qual vai ser a sua atitude
No momento em que teu filho ou tua filha compartilhar com você um pecado ou um erro? Será que depois da sua atitude, quando ele pela primeira vez ou ela pela primeira vez compartilhar com você um erro, um pecado, vai abrir espaço para que ele ou ela tenha liberdade para que quando aconteça novamente algo, porque ele vai estar e ela vai estar sujeita a acontecer, ele tem um ambiente de segurança, de liberdade, de intimidade e de restauração dentro da casa, dentro da família? Esse é o propósito de Deus. Será que a sua resposta ela vai atrair o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu marido, ou vai afastá-lo? Eu digo que a sua e a minha resposta define se da próxima vez a minha esposa, as minhas filhas, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos vão voltar para compartilhar as situações difíceis com você, ou se vão preferir compartilhar com outra pessoa. Nós vivemos num mundo de famílias muito disfuncionais por conta disso. Porque a casa, a família, que deve ser um lugar de intimidade e de confiança, não é um lugar onde isso é gerado. A paternidade e a maternidade têm o poder de aproximar, mas não se engane, também tem o poder de afastar. Muitos filhos e filhas estão fora da presença de Deus por causa de atitudes erradas dos seus pais, das suas mães. Que Deus nos livre disso. Porque nós queremos ser a família do céu, vivendo aqui na terra. E por isso, lá em casa nós ensinamos às nossas filhas que elas nunca precisam ter medo ou vergonha de nos contar alguma coisa. Porque elas vão ter, sim, correção. Mas elas vão ter amor, colo, carinho. Vão ter palavras, sim, palavras duras. Porque só quem corrige, corrige quem ama. O negócio é que muitas vezes a gente corrige sem amar. E a gente quebra o princípio de intimidade. Talvez foi uma palavra dura demais no momento que seu filho quis somente abrir o coração, que a sua esposa quis somente te contar algo para ter... E a gente tem muita insensibilidade, essa é a verdade. Que Deus restaure em nós a sensibilidade de um ambiente de intimidade e confiança dentro da nossa casa. Disciplinar diz respeito a corrigir o caminho, a colocar de volta na direção certa. Por isso, disciplinar é um ato de amor. Só existe verdadeira disciplina quando a disciplina está envolvida em muito amor, em muito afeto. Não é eu falar e deixar a pessoa lá no canto. É eu falar, mas eu demonstrar afeto, carinho, amor, eu acolher. Indo para a conclusão dessa palavra nessa noite, porque Deus quer que a gente viva como famílias do céu aqui na terra. A palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 4, no verso 6, eu creio que nós vamos viver isso nessa geração, que Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e que o coração dos filhos se voltem para os pais. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu gostaria muito que você também cresce nisso.
Foi assim que foi finalizada a velha aliança. A promessa de conectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós recebemos o chamado dado por Deus de iniciar uma nova geração, uma nova linhagem. Sermos novos maridos, novas esposas, novos filhos para um novo tempo. Todo mundo aqui conhece GPS, né? GPS, ele foi criado, um aplicativo que cria uma rede de informações que são compartilhadas, e quando você coloca lá no GPS qual é a direção que você quer, principalmente em alguns aplicativos, você tem a informação se tem algum acidente no caminho, se tem algum caminho melhor para seguir, se tem algum lugar que está congestionado, qual é o melhor destino, qual é a melhor rota, e se aconteceu alguma coisa ali, se existe algum bloqueio naquele caminho, você pode ser redirecionado para uma nova rota sem impedimentos. Eu sei que aqui eu estou falando para muitos pais, que já são pais, mas eu estou também falando para futuros pais e para futuras mães. Deus quer que nós sejamos GPS para os nossos filhos. Deus quer que a gente mostre para eles o caminho livre que eles podem percorrer, caminhos sem acidentes. Esse é o poder da herança. Bill Johnson, ele diz o seguinte em um dos seus livros: nós conseguimos de graça aquilo que uma outra geração pagou para obter. Os nossos filhos têm que conseguir de graça aquilo que nós lutamos para conquistar. A próxima geração vai conseguir de graça, pelo favor de Deus na nossa vida, aquilo que nós lutamos para conquistar. E é assim que nós viveremos esse ambiente de céu na terra. Porque o desejo do Senhor é que possamos prosperar essa herança, desenvolver ainda mais testemunhos e histórias de uma geração que prepara o caminho para uma nova geração, e de uma nova geração que prepara o caminho para a próxima geração, e assim acontece aquilo que Deus sempre desejou na história. Através da família, Deus deseja cumprir o seu propósito nesse mundo. O chamado, meu irmão, minha irmã, não é só para você. O chamado é para você e para a tua casa. As promessas, os propósitos, os milagres não vão simplesmente vir para você, mas vão alcançar também a tua família, a tua casa. Nós precisamos ser a família que vive o céu na terra. Porque nós tomamos o nome do Pai. Você pode ficar de pé comigo? Vamos louvar a Deus com cântico? Enquanto nós louvamos, eu quero que você pense um pouco. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração aquilo que você ouviu essa noite. Mateus 15, 13 diz o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Se nós não estamos satisfeitos com os frutos que temos colhido na nossa família, que tal começarmos a semear novas sementes? Que tal trazermos ao altar, nessa noite, novas sementes para semearmos na nossa casa, na nossa família? Porque é o que Jesus disse, que aquilo que o Pai Celestial não plantou será arrancado pela raiz. E no final de tudo, no fim de tudo, só restará aquilo que Deus
plantou. E o sonho de Deus é que a minha e a tua família permaneça para a eternidade com Ele. Que a gente viva no céu. E que a gente viva o céu aqui na terra. Feche os seus olhos. Vamos louvar a Deus.